Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 7. Bons estudos! Edgar, fazendo um cisalhamento? Que é isso, Nilza? Tá louca? Ensaio de materiais, meu caro. Quando você corta alguma coisa com uma tesoura ou uma guilhotina, você tá praticando o cisalhamento. Cisalhamento, é? Bom, dessa eu não sabia, hein? E me diz uma coisa, por exemplo, um metal, será que ele pode passar por um processo de cisalhamento? Claro que pode. Aliás, para continuar esse assunto, vamos ver o que vai rolar na nossa teleaula de hoje? Na teleaula de hoje, você vai conhecer a força que produz o cisalhamento. Vai ver como é feito o ensaio de cisalhamento e aprender a calcular a sua tensão. E vai ver como funciona o cisalhamento na prática. Eu acho bom a nossa teleaula começar logo, porque eu tô louco pra ver como é que uma peça de metal dessa pode ser cortada com uma tesoura assim, ó. Aí é que são elas, Ed. Uma tesoura assim não pode cortar uma peça de metal, porque todo material apresenta uma certa resistência ao cisalhamento. O que a gente precisa saber é até que ponto vai essa resistência. Então é bom você ficar de olho, porque a nossa teleaula tá começando, hein? Bom dia, Ananias. Bom dia, Ribeiro. Que bons ventos o trazem. Olha, eu preciso de uns parafusos como este aqui, que segura a estrutura da cobertura da minha fábrica. Aí eu pensei, ninguém faz isso melhor que a Ananias. Pois então veio pro lugar certo, hein? Pois é, mas olha, tem que ser bem resistente. Imagina para segurar aquele peso todo. Fica frio, Ribeiro, porque as dimensões de um parafuso como esse, com certeza foram determinadas a partir do resultado de um ensaio de cisalhamento. Tesouras, prensas de corte ou dispositivos especiais aplicam nos metais esforços que resultam em forças cortantes. Durante o corte, as partes se movimentam paralelamente por escorregamento, uma sobre a outra, e se separam. Quer dizer, então, que o material de um parafuso como este tem resistência ao cisalhamento? Tem, e saber até onde vai essa resistência é muito importante, porque a força cortante é o principal esforço a que ele vai ser submetido. Além dos parafusos, quais são os outros produtos que têm que ter resistência ao cisalhamento, hein? Na indústria da estampagem, Caio, é muito importante saber até onde vai a resistência ao cisalhamento. Para falar um pouco melhor sobre o assunto, vamos ver a força que produz o cisalhamento. Para entender melhor a força que produz o cisalhamento, o melhor mesmo é ficar por dentro. Nos ensaios de tração e de compressão, você viu que a força aplicada sobre os corpos de prova atua ao longo do eixo longitudinal do corpo. Já no cisalhamento, a força é aplicada ao corpo na direção perpendicular ao seu eixo longitudinal. Como resposta ao esforço cortante, o material desenvolve uma resistência ao cisalhamento nos pontos de sua seção transversal. Nilza, eu acho que o volante tá meio solto, viu? Ah, é? Edgar, o parafuso que prende o volante no eixo de direção tá quebrado. Olha, dessa vez a gente vai ter que usar um parafuso que tem uma resistência maior ao cisalhamento, viu? Como é que a gente sabe disso? Com o ensaio de cisalhamento. Então a gente vai ter que aprender como é feito o ensaio de cisalhamento, né? A forma do produto final afeta a resistência ao cisalhamento. Por isso, seu ensaio é feito normalmente em produtos acabados, como cordões de solda, chapas, pinos, barras, rebites e parafusos. Por isso, não existem normas para a especificação dos corpos de prova. Mas será que esse parafuso tem uma resistência maior ao cisalhamento? Olha, Ed, só ficando de olho no ensaio. O ensaio de cisalhamento é feito com a máquina universal de ensaios e, dependendo do produto a ser ensaiado, são adaptados alguns dispositivos. O dispositivo é fixado na máquina de ensaio e os parafusos, rebites ou pinos são inseridos entre as duas partes móveis. Ao se aplicar uma tensão de tração ou compressão no dispositivo, será transmitida uma força cortante à seção transversal do produto ensaiado.
No decorrer do ensaio, a força será elevada até que ocorra a ruptura do corpo. Se o ensaio for de solda, são usados corpos de prova parecidos com usados em ensaios de pinos. Só que no lugar dos pinos, são usadas junções soldadas. Sim, mas como é que o pessoal faz para fazer o ensaio de cisalhamento numa barra? Você sabe que eu estou te perguntando isso porque o meu filho adora andar de kart e eu sempre fico com o pé atrás por causa do sistema de direção. Eu tenho a impressão de que os pinos da articulação não vão aguentar o esforço. Então vamos dar uma olhada nesse desenho aqui para ver como é feito o ensaio de barras. Para ensaiar barras presas ao longo do seu comprimento e com uma extremidade livre, é usado um dispositivo para ensaio de barras. O dispositivo tem uma lâmina móvel e uma lâmina fixa. Se for um ensaio de chapas, é usado um estampo para corte e um dispositivo com um punção cilíndrico. Este ensaio determina só a tensão de cisalhamento, que é o valor da força que vai provocar a ruptura da seção transversal do corpo ensaiado. E já deu para perceber que nestes ensaios o que a gente tem que entender direitinho é essa história de tensão de cisalhamento. Olha, e não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente só tem que conhecer algumas formas. Olha aqui, ó. Tensão de cisalhamento é igual a força cortante dividido pela seção transversal do corpo. Caio, dá só uma olhada aqui nesse desenho. Aqui a gente vê um rebite de 20 milímetros de diâmetro que será usado para unir duas chapas de aço. Só que ele tem que suportar um esforço cortante de 29.000 newtons. Preste atenção na indicação das forças que atuam sobre a seção transversal do rebite. Caio, como é que você acha que a gente faz para descobrir a tensão do cisalhamento sobre a seção transversal do rebite? Bom, a primeira coisa a fazer é pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Acho que primeiro eu preciso usar a fórmula para descobrir a área da seção transversal do rebite. Fazendo as substituições, eu vou descobrir que a área é de 314 milímetros quadrados. Agora é só aplicar a fórmula para cálculo da tensão de cisalhamento. Fazendo as substituições, eu vou descobrir que a tensão de cisalhamento é de 92,4 megapascal. Depois de realizar muitos ensaios, o pessoal descobriu que há uma relação aproximada entre tensão de cisalhamento e tensão de tração. Ué, como assim? É o seguinte, a tensão de cisalhamento, que é representada pelas letras T e C maiúsculas, representa 75% da tensão de tração, que é representada pela letra T. Pois muito bem, em linguagem matemática, isso quer dizer que TC é igual a 0,75 de T. Ah, então é por isso que, se não for possível usar os dispositivos para a realização do ensaio de tensão de cisalhamento, a gente pode usar os dados do ensaio de tração. Os dados de ensaio de tração são encontrados com mais facilidade, mas essa relação só pode ser usada para se conseguir uma aproximação do valor de tensão de cisalhamento. Tá bom, Steve, eu entendi tudo, mas eu tô sentindo falta de uma aplicação prática. Caio, eu tô com um probleminha aqui que eu tenho que resolver pro pessoal de produção, olha aqui, que é o seguinte. Eu tenho que descobrir quantos rebites eu vou precisar usar para unir essas duas chapas aqui, sem a necessidade de fazer o ensaio de cisalhamento. Essa vai ser fogo, hein? Que nada. É só você pensar o seguinte. A gente tem que unir as chapas dessa maneira. Sabemos que a tensão de cisalhamento é igual à força cortante dividida pela área do corpo. Vamos chamar o número de rebites necessários de N minúscula. A tensão de cisalhamento será distribuída pela área de cada rebite vezes o número de rebites. A fórmula da tensão de cisalhamento fica então desse jeito. Se a gente isolar um N minúsculo, que é o valor que nos interessa descobrir, ficaremos com essa fórmula. A gente sabe que as chapas suportarão uma força cortante de 20.000 newtons. Sabe também que o diâmetro de cada rebite é 4 milímetros e a tensão de tração que cada rebite pode suportar é de 650 megapascais. Eu acho que eu já tenho todos os dados para saber quantos rebites vão ser necessários. Só falta o valor da tensão de cisalhamento, que você sabe equivale a 75% da tensão de tração, que você já conhece. Então vamos lá, né? Bom, se a tensão de cisalhamento é igual a 0,75 centésimos de T, então eu multiplico 0,75
por 650, que é a tensão de tração. Fazendo as contas na calculadora, eu descubro que a tensão de cisalhamento é 487,5 megapascal. Se a gente já tem o diâmetro de cada rebite, podemos calcular a área de sua seção transversal com essa fórmula que a gente já conhece. Fazendo as substituições dos valores conhecidos e usando uma calculadora, a gente vai descobrir que a área é de 12,56 milímetros quadrados. Agora, a gente aplica os valores na fórmula para descobrir o número de rebites. Usando a calculadora, a gente vai ver que N minúsculo é igual a 3,266 rebites. E Silva, não vai dar para unir as duas chapas usando 3,266 rebites, né? Arredondo para cima ou para baixo, hein? O valor encontrado, Caio, é o mínimo necessário, então arredonda para cima. Bom, vou precisar então, obviamente, de 4 rebites, né? Pode deixar que eu vou comunicar ao pessoal da produção. Todas as fórmulas que você viu nessa teleaula vão ficar mais firmes depois que você fizer os exercícios que estão aí no seu livro de estudos. Certo? Agora fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a força que produz o cisalhamento. Viu que o ensaio de cisalhamento é feito na máquina universal de ensaios. Viu que, dependendo do material, o ensaio precisa ser feito com dispositivos especiais. Conheceu a tensão de cisalhamento. E, finalmente, viu que é possível resolver um problema prático de cisalhamento sem recorrer ao ensaio. Pronto, agora tá firme. Viu como é importante conhecer a resistência que certos materiais têm ao cisalhamento? Se a gente não ficar esperto, pode se estourar numa curva dessas por aí. E se você não quer derrapar numa curva, pegue o seu livro de estudo e resolva os exercícios. Na próxima teleaula tem mais ensaio de materiais. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.